Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Graças a Deus, povo de Deus, mais uma vez nós estamos aqui para trazer algo ao teu coração. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer algo que possa mexer com a tua estrutura, mexer com a tua alma, sacudir um pouco a tua vida e você começar a usufruir da graça e da bondade do nosso Deus. Hoje nós queremos falar sobre a palavra eterna de Deus. E nós vamos ler Isaías capítulo 40, que diz assim, versículo 6 ao versículo 8. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se-á a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente, ou permanece para sempre. Amém? Graças a Deus. Quando o profeta Isaías, ele vai desenrolar o capítulo 40 do seu livro, ele, ao desenrolar, mesmo que ele não perceba, Isaías, ele está falando de um tempo futuro, de um tempo que ainda iria acontecer lá na frente. Isaías está falando desse tempo distante, que Deus, na sua infinita glória, na sua infinita bondade e misericórdia, vai alcançar toda a terra com a manifestação da sua presença. Isaías está falando de um tempo futuro, de um tempo que também pode-se dizer que nós fazemos parte também desse tempo. Pode-se também dizer que os discípulos fizeram parte desse tempo, desse encaixe da profecia, da palavra de Deus. Porque quando Isaías escreve o Salmo 40, ele está fazendo algumas colocações no seu texto, na sua profecia, do rolo escrito do seu livro, de algumas peculiaridades que se cumpriram e ainda irá se cumprir lá na frente. Por exemplo, o profeta começa dizendo, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Consolai, consolai, povo meu. Quando o profeta fala de consolo, ele está falando de um tempo de esperança para todo mundo, que engloba todo mundo na face da terra. Ele está falando de um tempo de esperança,
um tempo futuro, e que esse tempo ele reserva esperança para todos nós. Quando ele diz: consolai, consolai, povo meu. Um tempo de esperança, um tempo futuro de esperança para cada um de nós. Ou seja, a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos, toda a lágrima. A fala de um futuro glorioso, da qual nós fazemos parte. A igreja faz parte hoje. E no capítulo 40, o profeta ele vai destacar também algumas características desses acontecimentos futuros que aconteceram e que ainda irão acontecer. Por exemplo, quando ele diz: consolai, consolai, povo meu, ele está destacando também a obra que Deus tem para o povo judeu, o povo de Jerusalém. Tá? Um tempo futuro para os judeus, para Jerusalém, para Israel, um tempo futuro que Deus reservou para essa nação, um tempo de esperança, um tempo de bênçãos, no reconhecimento de Jesus como Messias para essa nação. É isso que o profeta ele está declarando, ele está dizendo, né? Ele está afirmando que Jerusalém pode ficar cheia de esperança, que Jerusalém pode ser consolada, a esperança para o abatido, a esperança para o sofrido, a esperança para o perdido. Ainda há esperança para salvar Jerusalém. E o Senhor diz assim, que já é vindo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, é chegado um tempo, é chegado um momento de esperança, de consolo para essa nação. E quando a Bíblia fala de consolo, a Bíblia está falando dessa esperança para o povo de Deus. Porque consolar quer dizer aliviar. Consolar quer dizer amenizar a aflição, as contrariedades de alguém. Consolar é confortar. É confortar os doentes no hospital. É ter essa sensação agradável com. Então, esse é o desejo de Deus para Jerusalém. Trazer esperança e confortá-los de todas as suas aflições, de todas as seus pecados. Deus tem um grande cuidado, Deus tem um grande prazer com a nação de Israel. Amém, queridos? E aí, na sequência do capítulo 40, Deus vai falar, o profeta vai falar de uma voz
uma voz que clama no deserto, de alguém que está no deserto clamando. Ou seja, Isaías está falando do período do ministério do profeta João Batista, que se cumpriu, que se estabeleceu no território de Jerusalém, de Israel. A voz no deserto, a voz do que clama, a voz que preparou o caminho do Senhor. Um tempo de esperança também. Foi naquele período um tempo de esperança, um tempo de consolo para todas aquelas pessoas daquela época. Amém? Aí ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Amém? Quando o profeta começa a escrever, a partir do versículo 3, da parte B, o profeta nem imagina, ele nem tem noção do que ele está escrevendo, porque ele está escrevendo, mas ele não está contemplando o futuro. Ele não tem visão do futuro. Ele não tem visão do acontecimento. Ou seja, ele está sendo revelado para ele, mas ele não sabe do que se trata. Não sabe do que está sendo revelado para ele. Ele só sabe daquilo que ele está recebendo. A palavra de Deus. Então, quando ele diz assim: endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus, ele está falando de um período da igreja perseguida, está falando de um período de expansão do evangelho a lugares aonde era difícil levar o evangelho, porque não existia estradas, não existia rotas, as cidades eram como que se fechada, não havia caminhos, não havia estradas, os lugares eram montanhosos, difíceis de serem percorridos, de serem alcançados. Mas a Bíblia está dizendo, a profecia, ela vai se cumprir. Por que a profecia vai se cumprir? Porque a palavra de Deus é a única que vai permanecer para sempre dentro do plano divino. A única coisa que vai prevalecer é a palavra de Deus. Então a palavra, a profecia, ela vai ter que se cumprir. Ele está dizendo: endireitai no ermo uma vereda ao nosso Deus. Ou seja, alguém vai criar caminho, alguém vai criar estradas, alguém vai facilitar o acesso para que o evangelho, para que os missionários eles avancem, eles percorram as cidades e façam um trabalho de evangelização. Ou seja, olha o que ele está dizendo: que todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Ou seja, eles vão criar, no meio das dificuldades, no meio do caos, no meio daquilo que parece difícil, o acesso será bem sucedido.
E isso aconteceu com os romanos. Os romanos é que trouxeram essa facilidade de expansão do evangelho com a criação das estradas, com o acesso aos outros países, às outras nações, através de rotas comerciais. Eles poderiam agora avançar. E essa expansão do evangelho, ela ocorreu a partir de Atos capítulo 7, depois da morte de Estevão, depois que a igreja começou a ser perseguida de forma truculenta, de forma arbitrária. E a partir do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando a dispersão, quando a igreja foi dispersa e eles começaram a invadir os outros países, as outras nações, depois começando no capítulo 9 com Paulo, com Saulo, que se transforma, que muda o nome para Paulo, aonde ele começa a fazer as grandes viagens missionárias, levar o evangelho, essa expansão do evangelho por toda a Europa, Ásia e o continente africano. Por quê? Porque a palavra de Deus disse que todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. Ou seja, começou nesse período aí, essa expansão, essa divulgação do evangelho para todas as nações, e o evangelho chegou até nós. E o versículo 5 diz: a glória do Senhor se manifestará. A glória de Deus se manifestou naquele período, levando a divulgação do evangelho através dos missionários, através dos apóstolos, através dos discípulos de Jesus, através daqueles irmãos que se converteram de fato e começaram essa caminhada de propagação do evangelho para as outras partes do mundo. A glória do Senhor se manifestará. E toda a carne haverá, ou seja, falando de um tempo passado e falando de um tempo futuro, presente e futuro. Porque a glória de Deus ainda vai se manifestar de uma maneira poderosa. E todas as pessoas vão ver, como diz aqui, e toda a carne verá. Quando a Bíblia fala carne, ela está falando de pessoas. Porque a Bíblia fala por comparação, a Bíblia fala por analogia. Quando a Bíblia diz aqui carne, toda a carne verá, ela está falando de seres humanos. Jesus, no seu segundo advento, milhares de pessoas vão ver Jesus na sua glória. Jesus na sua majestade. Jesus nos céus, vindo para buscar a sua igreja. A glória de Deus se manifestando novamente, se manifestou naquele período e vai se manifestar também no futuro. Passado, presente e futuro, a glória de Deus vai se manifestar, porque a Bíblia diz que Deus vai encher de conhecimento todas as pessoas. Porque a Bíblia diz
que Jesus vai voltar uma segunda vez. Porque a glória de Deus, a fome pela palavra vai acontecer. Ou seja, a permanência da palavra de Deus é a garantia de qualquer desvio do plano divino. Toda a carne verá, porque a boca do Senhor o disse. E aí demais, e uma voz diz, clama. E alguém pergunta, quem hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a glória, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, somente soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus é que permanece para sempre. Amém? A palavra de Deus está dizendo, toda a carne é erva e toda a sua glória. Ele está falando de carne, ele está falando de pessoas. Ele está dizendo que as pessoas são como a erva, que nasce, cresce e morre. Ele está dizendo que existe um tempo determinado por Deus, para que todas essas coisas aconteçam dentro do plano divino, dentro do kairós de Deus, dentro da providência divina. Ele está dizendo, está fazendo uma comparação. Todo o povo, toda a carne é erva. Ele está dizendo, mesmo com a nossa beleza, um dia nós vamos ficar velhos e um dia nós vamos morrer. Está dizendo, toda a nossa beleza um dia vai acabar. Vai chegar um dia que não teremos mais esse corpo físico. Iremos morrer, iremos desaparecer. Nós somos como a erva, nós somos como as flores do campo, que nasce, cresce e morre, mesmo com a nossa beleza. Um dia não teremos mais isso. Um dia isso tudo vai passar, vai acabar. A única coisa que vai permanecer é a palavra de Deus. Então é aquilo que vai nos dar segurança, é a palavra de Deus. Isaías 55:11 diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. A palavra de Deus. Se existe uma coisa que nós devemos nos apegar, é a palavra de Deus. É a única coisa que não vai sofrer mudança, nem pode mudar. A palavra vai permanecer para sempre também na eternidade. A palavra é a verdade, continua sendo a verdade e no tempo futuro vai também prevalecer a palavra de Deus. Nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Só existe segurança na palavra de Deus. Não existe segurança no pastor, no apóstolo, no bispo, no papa, no arcebispo, em nome de denominação nenhuma, em nomenclatura nenhuma. Não existe, não há um outro nome do qual possamos ser salvos, se não for o nome de Jesus. É a palavra de Deus que nos garante essa segurança. Tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Porque vamos chegar o dia que nós vamos morrer. Vamos chegar o dia que vamos desaparecer. Vai chegar o dia que nós seremos como a erva e como as flores, que murcham e morrem.
profeta está fazendo uma comparação, uma analogia, para que possamos entender que o plano de Deus, ele vai se cumprir. Ele vai se concretizar, porque a palavra de Deus diz. Conheci uma jovem lá da catedral, só porque ela não ficou como líder do diaconato, ela saiu da igreja. Como é que pode isso acontecer ainda nos nossos dias? Pessoas brigando por cargos. Cargos não salvam ninguém dentro da igreja. Muito pelo contrário, quanto maior a responsabilidade, maior o trabalho. Maior nós seremos cobrados. Como existe crianças hoje no nosso dia que saem da igreja por causa de bobagem, por causa de tolice, por causa de criancice. E a Bíblia diz que nós não podemos mais ser criança, levado por todo vento de doutrina, por qualquer tipo de coisas. Nós devemos nos fortalecer na palavra de Deus. A palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus que vai nos dar segurança. No livro de Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra ao mais profundo da alma, que é capaz de dividir ossos e medulas, capaz de discernir tudo. É a palavra de Deus. Que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está doente? Vem ouvir a palavra de Deus. Está enfermo? Venha ouvir a palavra de Deus. Venha se fortalecer, venha ser curado, venha ser restabelecido. Venha ouvir a palavra de Deus, porque ela é infalível, ela não falha. É a única que te dá segurança. Por isso que eu disse que era um tempo de esperança, porque ele está falando de consolação, ele está falando de consolo, que quando na época de Jesus também, Jesus disse assim: olha, eu preciso ir para que eu mande para vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece porque não vê, mas ele habita em nós, ele habita em você, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que é aquele que nos consola, que é aquele que está conosco todos os dias. E isso se cumpriu na época de Jesus, depois do advento de Cristo, depois que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo veio sobre a igreja e continua hoje conosco. Nós estamos vivendo esse tempo de consolo, nós estamos vivendo hoje esse tempo de alívio, de conforto, de amenizar a nossa aflição, amenizar nossas dores. Nós estamos vivendo esse tempo porque nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Nós conhecemos o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Nós estamos na dispensação do Espírito de Deus. Por isso que quando morre alguém, a gente diz assim, que o Espírito Santo possa consolar você. Porque é só o Espírito Santo, porque é só o Espírito de Deus que pode trazer consolo, que pode trazer alívio, que pode amenizar a nossa aflição. Só através do Espírito. É por isso que nós devemos ter esperança. Por isso que eu falei de esperança. Esperança
de dias melhores, de um futuro glorioso com Deus, de um futuro na eternidade com Deus, um tempo onde tudo aquilo que nós passamos, que nós vivemos sobre a terra, de perseguição, de calúnia, de falsidade, de abandono, de tristeza, tudo isso vai ter um fim. Tudo isso vai ter um fim e tudo aquilo que vai permanecer é a palavra de Deus. Essa não vai falhar, essa não pode falhar. O que vai permanecer é a palavra de Deus. E nós devemos estar enganjados. E nós devemos estar preparados, edificados na palavra de Deus, na rocha que é Jesus. Amém? O tempo está chegando. O tempo está chegando. Segura mais um pouquinho. Resiste mais um pouquinho. Ora mais um pouquinho. Ler mais um pouquinho. O tempo está chegando. O tempo do consolo. O tempo do Senhor está chegando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para salvar a sua nação e resgatar a sua igreja. Amém? Que aleluia, né? Que alegria saber que existe esperança para o povo de Deus. Amém? Que existe esperança para o aflito, para o perdido. Existe esperança para o doente, para a mulher estéril, para aquelas que geraram a luz. Amém? Que existe esperança, e a esperança ela está na palavra de Deus, e a esperança está em um Salvador que morreu na cruz para salvar o mais vil pecador, eu e você. E que Deus possa te abençoar através dessa palavra, através dessa mensagem, no nome de Jesus. Amém? Fico todos na paz de Cristo e até a próxima oportunidade.